Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico com o professor Marco Aurélio Mendes. Hoje nós vamos falar de divisões exatas da circunferência. Esse é um assunto para o 8º ano e é a nossa aula número 7. Vamos começar. Eu tenho que dividir agora uma circunferência em partes iguais. Então, o primeiro passo a ser feito é construir a circunferência. Veja bem, eu vou construir a circunferência com uma medida do raio qualquer, tá? Mas se no exercício for pedido, divida uma circunferência de raio tanto, raio 3, raio 5 centímetros, em tantas partes iguais. Aí você tem que construir com a medida do raio com a régua, certo? Mas não é o nosso caso. Nós vamos pegar uma circunferência agora e dividir ela em duas partes iguais. Primeiramente, vamos marcar um centro para essa circunferência. Fiz um pontinho aqui, ó. Aqui está o nosso centro. Pegamos uma abertura qualquer para o raio. Nós vamos construir a nossa circunferência. Bom, aí está. Para a gente traçar o diâmetro, quando eu traçar o diâmetro, eu vou estar dividindo essa circunferência em duas partes iguais. Então, para a gente traçar esse diâmetro é muito fácil. É só você traçar uma corda que passe pelo centro dessa circunferência. É o que a gente vai fazer. Ó. Nós vamos traçar uma corda que vai passar pelo centro dessa circunferência. Aí tá. Vou chamar aqui essas extremidades, esses pontos de A e B. E o centro é o O. Tá aí. O arco AB é igual a esse outro arco aqui, ó, tá vendo? AB e AB, ó. Dividir ela em duas partes iguais. Muito tranquilo, não é? Então agora nós vamos dividir essa circunferência em 4 partes iguais. Vamos nós. Primeiramente, vamos fazer o centro dessa circunferência. Vou botar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Pronto, aqui está o centro. A gente coloca o compasso no centro. Vamos construir a nossa circunferência. Maravilha, construímos a nossa circunferência. O que nós vamos fazer agora? O primeiro passo, o passo anterior, vamos dividir ela em duas. Eu venho aqui. Pronto. Dividi a circunferência em duas partes congruentes. A gente tinha visto antes. Agora eu vou dividir cada uma desses arcos em duas partes. Eu posso fazer utilizando os esquadros. Ó, coloco aqui o esquadro. Eu venho e traço uma perpendicular a esse segmento de reta que passe pelo centro. Ó. Pronto. Tá aí. Traçado. Mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou utilizar o compasso. Então, eu vou colocar a ponta seca em uma extremidade. Eu posso abrir, mais do que o meio, certo? Vou abrir um pouquinho mais. Faço um arco para um lado. Com a mesma medida vem, faço o arco para o outro lado. Quando eu ligar esse pontinho aqui ao centro, eu estou traçando a perpendicular. Então, o que nós fazemos agora? Eu só vou traçar aqui essa outra reta perpendicular ao diâmetro que eu tinha traçado antes. E assim, com isso, a gente divide a circunferência em 4 partes iguais. Ó, se eu for colocar, se eu for nomear essas extremidades aqui, A, B, C e D.
eu posso dizer que o arco AB, ó, o arco AB, a gente coloca o arco com essa curvinha assim em cima, né? Ele é congruente ao arco BC, que por sua vez também é congruente ao arco CD, que também é congruente ao arco DA ou AD. Ok? Dividimos a circunferência em 4 partes iguais. Qual é o nosso próximo passo agora? É dividir uma circunferência em 8 partes iguais. 8. Como nós vamos fazer isso? É muito fácil. Primeiramente, a gente divide ela em 4. E depois nós traçamos, ó, a bissetriz desse ângulo aqui, ó, e a bissetriz desse outro ângulo aqui. Vamos fazer. Primeiro passo. Novamente, vamos traçar a nossa circunferência. Ali está o centro. Vou fazer uma abertura do meu raio, o raio vai ser uma medida qualquer, mas lembrando que você pode fazer uma circunferência com o raio que você quiser. Correu aqui um pouquinho. Vamos apagar. Fazemos aquele processo de divisão em 2 partes, certo? Vamos dividir em 2 partes. Coloco aqui. Dividir em 2. E agora, automaticamente, aqui eu vou dividir em 4. Só que dessa vez eu vou usar os esquadros, olha. Olha que interessante. Vou botar o esquadro aqui. A gente faz a rotação, né, no sentido horário. Desliza aqui e coloca. Olha o outro diâmetrozinho perpendicular. Ok? Então nós dividimos em 4 partes. É muito rápido. É fácil demais de fazer e até gostoso. Agora nós vamos traçar a bissetriz, ó, desse ângulozinho aqui. Eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui nessa extremidade. Abertura maior do que o meio, vou fazer o arco para um lado. Venho com a ponta seca aqui do outro lado e faço um arco para o outro lado, olha lá. Quando eu ligar aqui, ó, o centro a esse pontinho aqui, ó, eu vou estar dividindo esse segmento, esse arco aqui, ó, em 2, ó. Vamos fazer. Olha lá. Eu vou fazer uma retona. Pronto. Quando eu dividir esse arco em 2, automaticamente eu dividi esse aqui de baixo também em 2, ó. Agora eu vou fazer com esse aqui, com esse ângulo. Mesmo procedimento, ó, ponta seca aqui, abertura maior do que o meio, faço aquele arco para um lado, coloco a ponta seca aqui, faço o arco para o outro lado. No mesmo lugar. Ligo esse pontinho também aqui, ó, ao centro. Ó, pronto. Se eu colocar, né, se eu nomear esses pontos aqui, ó, você vai ver a divisão da circunferência, ó, pontos A, B, C, D, E, F, G e H. E ali o centro, né? O centro, ó. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E se eu quiser dividir essa circunferência em 16 partes congruentes? Eu vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu vou fazer essa bissetriz aqui, ó. Desse ângulozinho daqui, ó. Desse ângulo daqui, desse ângulo daqui e desse ângulo daqui. Vamos fazer. Mãos à obra. Vamos dividir em 16 partes congruentes. O nosso centro já está aqui. Vamos fazer uma abertura do nosso compasso, né, o raio da nossa circunferência, com uma abertura qualquer.
Mesmo processo. Dividimos em duas partes. Traçamos aqui a perpendicular utilizando os esquadros. Você pode usar o compasso também, né? Tanto faz. Eu gosto de usar os esquadros, que é mais rápido. Ó, pronto. Já dividi em 4 partes. Traçamos as bissetrizes, né? Para poder dividir em 8 partes. Esse procedimento nós fizemos até há pouco, né? No exercício anterior. Ó. Arco para um lado, ponta seca aqui, arco para o outro lado. Ficou bem pequenininho. Mas deu. Quando ligamos aqui, ó, nós já dividimos em 2, né? Cada ângulozinho desse, ó, em 2 arcos, em 2. Fazer a mesma coisa aqui. Arco para um lado, ponta seca, mesma abertura, arco para o outro lado. Olha lá. Quando eu ligar, né, esse pontinho ao centro da circunferência. Pronto, já dividi em 8. Agora, nós vamos dividir em 16 partes. Então, vamos traçar as bissetrizes, ó. 1, 2, 3, 4 bissetrizes ali. Vou começar com essa aqui de baixo. Essa bissetrizinha desse ângulo aqui, ó, ok? Abertura maior do que o meio, faço o arco para um lado, boto a ponta seca aqui, faço para o outro lado. Vou fazer desse aqui, ó, do lado. Ponta seca, abertura para um lado, mesma medida. E eu vou fazer desse aqui também, eu já estou fazendo todos eles. Depois eu vou só traçando, ó. E finalmente desse aqui, ó. Ponta seca aqui. Então eu tenho, ó, esses pontinhos novos aqui. Estou traçando as bissetrizes, né? Então é só ligar até o centro. Então vamos lá, ó, tracei uma aqui. Vou traçar outra. Vou traçar a outra. E finalmente essa daqui, ó. Pronto. Vou marcar os pontos aqui, ó. Certo? Se eu for nomeá-los, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P. Certo? Vou chamar o nosso centro aqui, ó, qualquer outra letra que não seja uma dessas. Ok? Aqui está a divisão da nossa circunferência em 16 partes congruentes. E se eu quisesse dividir em 32 partes congruentes? Aí eu vou ter que traçar essas bissetrizezinhas aqui, ó, desses ângulos, ó, tá vendo? Deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou ter que fazer essa bissetriz aqui, desse ângulo, tá vendo? Ó? Desse aqui, todas essas bissetrizes. Aí eu vou dividir em 32 partes. O ideal é que a tua circunferência, quanto maior, né, fica mais fácil de você fazer essa divisão dela. Entendeu? Se você faz uma circunferência pequenininha, fica muito complicada essa divisão. Certo? Agora, meus amigos, é só aproveitar e fazer os exercícios da apostila.
Certo? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.